Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar. Boa terça-feira para vocês, episódio 263. Como você está, Flávia? Tudo bem? Ai, tudo bem, eu tô de férias. Quando vocês estiverem ouvindo isso, já estaremos viajando de férias. Família Buscapé estará viajando todo mundo junto. E estamos aqui no apagar das luzes do domingo à noite, gravando esse episódio para deixar para vocês numa terça-feira quentinha. Antes da gente começar, óbvio que vocês já sabem, né? Do que a gente vai tratar nesse episódio. Claro que vai ser sobre essa história desse plano de uma tentativa de não só golpe, mas de morte, né? De assassinato do Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes. Óbvio que a gente vai falar sobre isso. Vamos também passar pelo atentado no STF, né? Do homem que não vou dizer que se explodiu, né? Mas que quase isso em frente ao STF na semana retrasada. Na semana passada, o nosso episódio foi gravado, né? Então a gente ainda não comentou sobre isso. Vamos também passar pelo G20, que na semana passada, quando saiu o Angu de Grilo na terça-feira, foi o segundo dia do G20, a gente estava falando, né, da nossa apresentação, no nosso papo do Circo Voador, então também não comentamos ainda o G20 aqui. E falando em papo no Circo Voador, gente, só agradecer aos Angulers que foram na nossa entrevista com Sueli Carneiro, com Luanda Carneiro. Foi incrível. Eu acho que, nossa, muito mais lotado do que eu imaginava, assim. É uma emoção muito difícil de descrever, de explicar. Você entrar no Circo Voador lotado, gente sentada, muita gente em pé no fundo, a galera lá em cima, naquele mezanino. Olha, uma sensação, assim, inexplicável. Muito obrigada, Angulers, que foram. Foi muito, muito, muito incrível. Foi, eu acho que, histórico, assim. Em nossas vidas, pelo menos, poder falar com Sueli, Luanda, né? Essa conjunção ali, mãe e filha, também foi muito especial. Nossa, muito emocionante, gente. Muito obrigada. Se você ainda não ouviu o episódio da semana passada, ouve, vale muito a pena mesmo. Falamos sobre coisas incríveis, vários lacres de Sueli Carneiro, como só ela sabe dar. Então, assim, mais um episódio de colecionador. Gente, foi histórico, viu? Foi realmente inenarrável. Porque, enfim, a Sueli é uma pessoa que eu amo profundamente e é muito curioso, porque eu nunca tinha encontrado pessoalmente a Luanda, mas também me sinto íntima por conta da relação que desenvolvi com a Sueli nos últimos 10 anos, né? A gente é colega no Conselho da Anistia, então a gente se encontra com muita frequência, fora outros, né? Outros eventos, outras agendas. Foi muito intenso, assim, encontrar a Luanda junto com a Sueli. A Luanda é a cara da Sueli, impressionante, fala do mesmo jeito. Impressionante, o sorriso. Chega a dar nervoso, gente. Dá nervoso, impressionante. Dá nervoso. É muito assim. E assim, tá com as duas, elas estavam muito apreensivas, muito nervosas com essa ideia da conversa pública, né? Eu já tinha comentado aqui no Angu o quanto que ela estava já tensa na expectativa da chegada desse Angu, dessa conversa. Assim, o circo, né? Eu sou uma carioca de 55 anos. Eu sei o que o Circo Voador representa para a cultura carioca, para a política do Rio de Janeiro, aquele território, né, o centro do Rio, a Lapa, ali na sombra dos Arcos da Lapa, tudo que guarda, né, em termos de história, de ancestralidade, de espiritualidade que estão presentes ali, a importância do Circo Voador como essa casa de cultura transgressora, palco de shows, encontros, eventos históricos no Rio de Janeiro, da arte, da cultura, da política. E, caramba, a Flup ali, em pleno G20, e a gente realizando um sonho
Um sonho da Flup e um sonho do Angu, né, de entrevistar a Sueli. Já fazia tempo que eu estava convidando a Sueli. A Sueli é muito arisca, né? Ela não gosta de dar entrevista. Ela aceitou o Mano Brown numa mega concessão e prometeu que um dia aceitaria nosso convite, porque só nós e o Mano Brown seriam capazes de fazer ela dar uma entrevista. Enfim, não faz muito tempo. Ela, no dia que recebeu a medalha Tiradentes, falou comigo no Em Pauta, né? Ela e a Conceição, ao vivo no Em Pauta, direto do Palácio Tiradentes, né? Da antiga sede da Assembleia Legislativa do Rio. E o Angu ficou meio em suspenso em razão disso. Bom, o Júlio Ludemir, que é um dos cofundadores, né, da Flup, quando soube do Angu Especial 5 anos com a Conceição, no Museu do Amanhã, falou, eu tenho um sonho de levar a Sueli na Flup. Ela nunca aceitou. Eu falei, jura? Pega a senha, que eu também tenho um sonho de levar a Sueli no Angu, e ela nunca aceitou. Ele falou, o que você acha da gente voltar, unir forças? E ela acabou aceitando, sem imaginar que era um evento daquele tamanho, né? Quando ela soube que era no circo, ela falou, eu achei que éramos nós 4. E isso eu até já comentei aqui. Mas acabou sendo, puxa, gente, foi lindo, né? Foi realmente incrível esse encontro, esse diálogo. Ela estava inspiradíssima, falando com muita franqueza, como é peculiar da Sueli. Aliás, no primeira, meia hora, primeiro terço do programa, eu senti isso, que as pessoas estavam completamente... Parecia show do João Gilberto, que o João Gilberto tinha uma fama de ser um pouco excêntrico, temperamental, exigente, e aí, assim, ninguém podia tossir, que ele saía do palco. Tinha uma história assim, tossiu, saiu do palco, falou demais, saiu do palco, ouviu um barulho, saiu do palco. Então, o show do João Gilberto eram experiências, assim, muito tensas, porque todo mundo ficava com medo de fazer alguma coisa errada e o João Gilberto sair do palco. Eu lembro de um show, quando rolou, acho que foi nos 50 anos da Bossa Nova, teve um show no Teatro Municipal, foi o único show do João Gilberto que eu tive a honra, né, de assistir, e aí todo mundo, assim, completamente travado no show. Ele começou a cantar Chega de Saudade, e aí ele tirou o paletó, afrouxou a gravata, assim, ninguém meio... Ele foi ficando completamente à vontade, e aí todo mundo querendo cantar, e todo mundo travado, e aí ele fala assim, não, vocês podem cantar, tipo, ele autoriza a plateia a participar. E aí é catártico, porque ele aproveita profundamente esse momento, e a plateia também, todo mundo cantando junto com o João Gilberto e tal. E eu me senti com o público no Circo Voador, lotado, foi a primeira, eu acho que a primeira e a única mesa que eles abriram a parte de cima da arena, né? O circo é uma arena no chão, que, enfim, fica todo mundo em pé e tal, e tem umas arquibancadas na parte de cima, uma espécie de mezanino. E abriu ali também, estava lotado, um monte de gente em pé. Foi incrível, um fim de tarde, anoitecendo, a luz, né? Iluminando os arcos, ainda um pouco dia, um pouco tarde. Gente, foi incrível. Foi muito mágico. E aí eu senti que a galera estava muito... A Isabela está me apressando aqui, mas agora eu estou emocionada. Gente, pelo amor de Deus, a gente ainda tem muita coisa para falar nesse episódio de hoje. Não, a gente tem, mas eu preciso dar a dimensão do tamanho que foi isso. E aí todo mundo muito travado. E aí tem um momento que eu me lembrei dessa coisa do João Gilberto, falei, gente, vocês podem aplaudir, se soltem, porque a Sueli, ela vai com a espada, né? Ela é uma filha de Ogum, assim, muito intensa. Aí as pessoas se soltam, né? E aí começam a rir, começam a aplaudir o tempo inteiro, fazer intervenções. E foi lindo, né? A fala política dela, o chamado pelo encantamento, pela organização, pela memória, né? Pela inspiração. Isso me emocionou profundamente.
a leitura dela da carta da Lélia e o que está contido naquela carta, meu Deus do céu, sabe? Foi muito bonito. E a Luanda falando de legado, porque encontra muito uma preocupação que a Isabela tem externado. Foi muito incrível. E aí lembrar Beatriz, lembrar Lélia. Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo. Foi muito especial, realmente. Estou muito grata à Flup por ter nos permitido fazer isso, transformar em episódio, porque realmente é um encontro para a história. Gente, foi sem palavras, realmente inesquecível. Eu até postei no meu Instagram falando isso, aquele sonho que você nem ousou sonhar. Quando é que eu imaginei que ia estar na frente, né, de um circo voador lotado, não sendo cantora, né? Assim, tipo, não sendo artista, mas a vida tem dessas, então só a Flup mesmo. Só agradecer a Flup por esse sonho, que nem sonhado foi, mas que foi incrivelmente realizado nesse dia 15. E vamos começar, né, minha gente? Que a gente tem assunto pra falar. Vamos que vamos. Minha gente, vocês sabem que na terça-feira passada, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra um grupo que teria planejado um golpe de Estado depois das eleições de 2022, com a intenção de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Uma história inacreditável, né? Eu vou começar falando qual foi a minha sensação dessa história. Eu demorei pra ir correr atrás, porque tava no meio do feriado, né? Isso, na quarta-feira foi feriado. Eu tava viajando, eu falei, gente, não é possível. Sabe quando você fala assim, não é possível que isso seja verdade? Eu só fui parar pra ler, ouvir os podcasts que saíram, né, na quarta-feira, na semana passada sobre isso, tipo quinta e sexta, porque eu tava numa do tipo assim, não é possível, isso não é verdade. Daqui a pouco essa história vai ser minimizada, né? Não é possível que isso tenha essa gravidade, essa seriedade. E quanto mais o tempo ia passando, pior a história ficava. Então vamos traçar aqui a nossa gloriosa linha do tempo. Vocês sabem que eu gosto, e o G1 também, porque eu peguei aqui uma matéria do G1 que eles já facilitaram a nossa vida e já fizeram uma linha do tempo. Mas qual foi a questão? Primeiro, antes da gente começar, 5 pessoas foram presas, 4 militares do Exército, que são esses ligados a essas forças especiais, né, da corporação, os tais kids pretos. Ouvimos muito, né, esse termo aí nessa última semana. O general de brigada Mário Fernandes, tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, major Rodrigo Bezerra Azevedo e major Rafael Martins de Oliveira, e um policial federal, o Vladimir Matos Soares. Bom, vamos então para a linha do tempo. Eu quero partir, na verdade, das eleições, porque a gente sabe, e eu acho que vale mencionar isso e voltar, né, que o Alexandre de Moraes também fazia parte dos alvos desse plano, né, de golpe de Estado e de assassinato. E vale lembrar que naquele momento das eleições de 2022, o Alexandre de Moraes teve um papel central, porque além de ministro do Supremo, ele também era presidente, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Naquelas 48 horas antes da eleição, ele foi imprescindível por 2 motivos. Ele derrubou os grupos do Telegram, né, ele tirou o Telegram do ar, e ele se pronunciou contra muito, né, a história das barricadas que a polícia... Praticamente barricadas, né? Eram aquelas blitz que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo. Ele obrigou que isso parasse, desmobilizou ele já no dia da eleição, e imediatamente depois do resultado, ele já foi direto dar uma coletiva, né, na sede do TSE para decretar que a eleição, o resultado era que o Lula tinha sido campeão. Rapidamente ele se pronunciou para tirar da frente qualquer tipo de tentativa de argumentação de golpismo. Falou, inclusive, que a votação foi expressiva, que não teve impacto dos bloqueios das estradas da PRF, que foi possível reverter a tempo, então não teve um impacto significativo na eleição,
que não tinha nenhum indício de nenhum tipo de fraude, né? Porque naquele momento a gente se falava muito da tal do voto impresso, urna auditável. Então ele rapidamente veio a público chancelar o resultado das eleições. Então, ele naquele outubro, novembro, era uma figura que estava em muito destaque, tanto quanto agora, mas enfim, ele era muito relevante como ministro e como presidente do TSE. Então, olha aí, nós temos essa história. Logo depois da eleição, os manifestantes começaram a acampar em frente aos quartéis, né? A gente lembra disso, que tinha aquela história do mais 72 horas, mais 72 horas, mais 72 horas e o Bolsonaro vai fazer um movimento. Vamos esperar o que o Bolsonaro vai dizer. E aí que começa o desdobramento dessas descobertas da Polícia Federal dessa operação. No dia 9 de novembro, a eleição foi no dia 30, né? No dia 1º, logo depois do resultado, os manifestantes começaram a acampar na frente dos quartéis. No dia 9 de novembro, segundo a Polícia Federal, o general Mário Fernandes criou um documento num computador no Palácio do Planalto chamado Planejamento, punhal verde e amarelo, que indica que esse documento é o plano detalhado de sequestro ou homicídio, né, de Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin. Tinha até história, né? Depois, ao longo da semana, isso foi sendo dito, né? Que teriam falado de envenenamento, né? Especialmente em relação a Lula, que Lula, naquele momento, estava... de vez em quando ele ia ao hospital e aí fazer com que parecesse uma morte natural. Gente, é uma coisa inacreditável. Nesse mesmo dia, o Mário Fernandes, esse general, criou esse documento, imprimiu esse documento no Palácio do Planalto e levou ele até Alvorada, a residência que até aquele momento, Bolsonaro, né, era residência oficial. Bolsonaro ainda era, né, presidente, até ali a troca, a subida na rampa, né, a troca de faixa na posse dia 1º. Bom, e aí o planejamento, o documento tem um índice, demandas, locais de frequência, estadia, itinerários, agendas pessoais, os veículos, os armamentos necessários, tudo muito bem detalhado. Gente, é tudo. Eu vou falando, as coisas são tão inacreditáveis desse documento que foi criado pelo Mário Fernandes. Bom, no dia 11 de novembro, 2 dias depois, o tenente-coronel, que também foi preso, Rafael Martins, conversa com o Mauro Cid, aquele ajudante de ordem do Bolsonaro que está encalacrado até o pescoço. E o Mauro Cid pede para ele fazer uma estimativa dos custos de trazer mais pessoas para a manifestação em Brasília, porque eles já estão em contato. O Martins pergunta para o Cid onde é que essas manifestações tinham que ocorrer, se as Forças Armadas iriam assegurar, de fato, a permanência dessas pessoas no local. Então a gente vê que, de fato, a ida e a permanência dessas pessoas não era 100% um movimento orgânico, né, de apoiadores do Bolsonaro. Isso tinha uma estrutura por trás. E a gente já tinha falado disso quando começou a ser desvendado, né, a partir do 8 de janeiro, a relação de empresários, né, que mandaram dinheiro para os acampamentos, que pagaram ônibus, que pagaram transporte. Então, tinha muita gente financiando esses acampamentos. Bom, no dia 12 de novembro, no dia seguinte, os integrantes desse grupo, esses que foram presos, fizeram uma reunião na residência do Braga Neto. Segundo a Polícia Federal, essa reunião foi para apresentar esse plano e aprovar esse plano. E após esse encontro, eles já anunciaram, depois desse encontro, eles já começaram o monitoramento do Alexandre de Moraes. Então tava Mauro Cid, Braga Neto, esse major Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, numa reunião, gente, pelo amor de Deus, um ex-ministro, né, do governo, general Braga Neto. Eles ficam nesse monitoramento. Candidato a vice-presidente da República também. Isso, que perdeu. Eles ficam nesse monitoramento da região do apartamento do Alexandre de Moraes. E no dia 6 de dezembro, tem um cruzamento de informações entre mensagens que há uma evidência de presença do
desse militar, né, esse Rafael de Oliveira, do Mauro Cid, na região do Palácio do Planalto, em horário compatível com a presença do Bolsonaro nesse local. Então, há suspeita de que eles teriam encontrado pessoalmente o Bolsonaro. Tem uma possível, por trocas de mensagem, que eles estariam, uma possível presença deles dois no Palácio do Planalto. E nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, em horário compatível, teve a impressão pelo general Fernandes desse planejamento punhal verde e amarelo na sede do governo. Então, é o momento em que ele imprime esse documento que ele tinha criado um mês antes. Bom, no dia 8 de dezembro é quando as linhas telefônicas que eles compraram, esse grupo comprou celulares e chips, todos da mesma operadora, para ficarem se comunicando fora dos seus números pessoais. Eles criaram um grupo chamado Copa 2022 e nesse grupo cada pessoa tinha um codinome, né, um apelido, o nome de um país. Então é nesse momento, no 8 de dezembro, que essas linhas, com as linhas telefônicas, né, que eles vão se comunicar, é ativado. No dia seguinte, foi quando o Bolsonaro, no dia 9 de dezembro, finalmente fez a primeira fala, né, desde a derrota das eleições. Lembra que ele sumiu completamente. Ele não se pronunciou, ele não reconheceu, né, a derrota imediatamente, ele ficou sumido. E nesse mesmo dia 9, ele recebe do seu assessor essa minuta do golpe, que previa a prisão de Alexandre de Moraes e realização de novas eleições. Ele teria feito alterações nesse texto e devolvido. No dia 12, a gente está no dia 9, dia 12 foi o dia da diplomação, né, do Lula e do Alckmin, que foi aquela tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal, tacaram fogo em carro, tacaram fogo em ônibus em Brasília. Então, tudo isso estava acontecendo por trás dos panos. A gente não tinha, obviamente, a menor ideia, mas os ânimos continuavam muito acirrados. Os acampamentos bolsonaristas continuavam, né, em todas as cidades. Imagino que você que esteja aí ouvindo, em algum quartel da sua cidade tinha gente acampando, ainda na esperança de que algo fosse acontecer. E é muito doido pensar que, assim, na época, a gente ficava falando, né? Essa gente ridícula, né? Diminuindo com essa história de 72 horas, mais 72 horas, porque vai acontecer alguma coisa. Não, eles vão reverter o resultado. Esse resultado da eleição vai ser anulado. E a gente, essa gente é delirante, né? Essa gente é completamente louca. Eles são surtados. E, muito provavelmente, algumas dessas pessoas sabiam de coisas que a gente não sabia, né? Agora fica muito claro. Porque esses acampamentos estavam sendo financiados e todo esse esquema estava rolando nos bastidores. No dia 15 de dezembro, pelo menos 6 pessoas desse grupo, Copa 2022, que teve aqueles chips, né, ativados, se posicionam para uma operação contra o ministro Alexandre de Moraes em vários pontos de Brasília. Então, o que dá para entender até esse momento é que eles se colocaram em posição, e aí tem a troca de mensagens, né? Áustria chegando, eu falei, né, que cada um era um país. Então, Áustria chegando, qual é a sua posição, Gana? Tô perto da posição, vai cancelar o jogo? E aí, em determinado momento, respondem, abortar, Áustria, voltar para o local de desembarque. Então, eles chegam a estar em posição e eles abortam essa missão, que, a princípio, o que dá a entender seria uma ação clandestina para prender ou executar Alexandre de Moraes. No dia seguinte... Não, isso foi no dia 15 de dezembro. No dia 30, o Bolsonaro viaja, deixa o Brasil, né? Foi para a Flórida, para não passar, né, a faixa, a gente tinha falado disso. Dia 1º, o Lula toma posse. Dia 8 de janeiro, vocês já sabem, né? É a tentativa de... Eu não sei nem se dá para dizer, né, que é a tentativa de fato de golpe. Né, aquele golpe tentado, mas que a gente vê que, na verdade, agora, né, estamos vendo que tinha começado muito antes disso, com o envolvimento de muitas pessoas, enquanto a gente achava que não. Ganhou, né? Ganhou a eleição, ganhou. E aí, na quinta-feira, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, Ramagem, Valdemar e mais 32 nesse inquérito. 32 pessoas nesse inquérito da tentativa de golpe. Ao todo, a lista tem 37 pessoas que foram indiciadas
suspeitos, né, de crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Lembrando que o Ramagem era diretor da ABIN, Valdemar Costa Neto presidente, né, do PL, Augusto Heleno era o ministro do GSI, né, Gabinete de Segurança Institucional, Braga Neto era ex-ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro e era candidato, ele era vice, né, na chapa do Bolsonaro que perdeu. E esse inquérito de mais de 800 páginas, né, foi concluído, entregue no STF, indiciando mais 37 pessoas. Gente, eu não sei nem por onde começar, porque eu fiquei muito surpresa com essa história. Eu achei tudo inacreditável. E eu acho que é um banho de água fria em todo mundo que pensou durante muito tempo que, assim, esses caras são uns lunáticos, né? Eles são incapazes, eles são burros, eles são incompetentes, eles jamais teriam capacidade de fazer uma coisa dessa. Eles jamais colocariam nada disso em prática, eles não têm competência para isso. E o fato é que, assim, a gente realmente chegou muito perto. Eu não sei se dá para dizer, a gente chegou muito perto, de fato, de um golpe de Estado, de virar uma ditadura do Exército, das Forças Armadas no Brasil. Mas, assim, a gente chegou muito perto de um atentado contra o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, que naquele momento também era presidente do TSE. A gente chegou muito perto, né, dentro de um plano de envenenamento da chapa que ganhou a eleição. Então, iam matar silenciosamente os dois ganhadores da eleição. E, no dia 8 de janeiro, a gente já comentou e sabe, né, o que aconteceu aqui. Como parecia uma invasão dos lunáticos do acampamento. E, no final das contas, a gente viu que era um plano muito bem arquitetado também, né? Que tinha conivência da polícia, que tinha conivência das Forças Armadas, né? Que a polícia toda sumiu magicamente para deixar, né, essas pessoas entrarem na Praça dos Três Poderes, dentro do palácio. Então, assim, eu ainda tô meio em choque e muito assustada, porque eu era uma dessas que pensava que essa gente não tem a menor capacidade de fazer nada parecido com isso. E ter descortinado esse plano, né? E essa história que começa lá atrás, nas joias, né? Lá da Polícia Federal, né? Da Receita Federal, que começa lá atrás. É muito impressionante a que ponto tudo isso chegou e tudo que a gente está descobrindo sobre esse fim de governo e essa transição de governo. Foi muito pior do que eu acho que todos nós pensávamos. A gente correu muito mais risco do que a gente imaginava como democracia. E é muito assustador, né, dar conta, olhar para isso e ver como foi uma questão, assim, de... Sabe lá o que aconteceu, né? Que fez eles abortarem o plano de um ataque, de uma prisão, de um assassinato, de um sequestro do Alexandre de Moraes. Mas a gente passaria por um desequilíbrio institucional ainda maior do que a gente passou. No momento já de muito tensionamento sobre essa posse, né? Em que havia, inclusive, muito medo de um atentado contra o Lula na posse. Teve essa história. Vai desfilar em carro aberto? Não vai? Enfim, vou passar a palavra para a Flávia Ol para ver o que ela tem a dizer sobre isso. E vamos que vamos nesse assunto ainda. Me fala, Flávia Ol, fale tudo, não me esconda nada. Foi um longo relato, dos maiores que eu já vi você fazer no Angu, e acho que isso dá um pouco da medida da sua perplexidade. Bom, esse capítulo quase final aí, né? Capítulo final do inquérito, digamos, do inquérito sobre o golpe tentado, né, em 8 de janeiro, ele nos foi apresentado nessa operação de terça-feira passada, 19 de novembro, da Polícia Federal, mas ele se desenha já no 8 de fevereiro desse ano, quando houve uma operação já de busca, apreensão, lançando desconfianças sobre nomes do núcleo militar, né? Apreensão de celulares de muitos desses indivíduos, e se inicia uma outra etapa da investigação pela Polícia Federal. O Alexandre de Moraes já tinha reportado que havia um plano para
prendê-lo, matá-lo, neutralizá-lo. Vocês vão lembrar disso. Acho que foi mais ou menos na virada de 2023 para 2024. E deixou muita gente perplexa, né, em relação à ousadia, mais do que a ousadia, as intenções, né, que habitavam esses indivíduos, né, esse grupo golpista. E, no fim das contas, a gente descobre que, de fato, havia documentação e, mais do que documentação, né, registros, georreferenciamento sobre a atuação desse grupo de militares, quides pretos, né, das forças especiais, para executar um plano de ainda mais radicalização e de violência em relação à tentativa de manter Bolsonaro no cargo. Mas veja, ele talvez tenha sido o mais grave, né, o mais dramático do ponto de vista dessa disposição à violência, mas não foi o último. Então, assim, eu acho muito importante, a partir desse episódio, a gente trazer de volta à memória a cadeia de acontecimentos que nos levaram até o 8 de janeiro. Primeiro, Jair Bolsonaro sempre foi golpista, sempre foi um político, a história dele parlamentar, mesmo antes de chegar à presidência da República, era na direção de exaltar a ditadura militar, o arbítrio, a violência política, né? Mais de uma vez ele deu declarações sobre isso, antes mesmo de se tornar presidente. Ele já falou numa necessidade de uma guerra civil, da morte de 30 mil pessoas, a começar pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, essa radicalização antidemocrática sempre esteve no repertório, né, narrativo e de crença política de Jair Bolsonaro e, consequentemente, de seu grupo. Sempre teve um discurso armamentista e fez o que pôde para viabilizar isso. Ele falava, tem a reunião de 22 de abril de 2020, em plena pandemia, em que ele fala: povo armado não será escravizado, prega a desobediência em relação a governadores, prefeitos, autoridades que impusessem o isolamento social, as medidas sanitárias. Então, assim, não é um absurdo imaginar que esse político, essa figura e seu entorno traçassem estratégias para a permanência no poder. E isso aconteceu durante o mandato. Foram inúmeras manifestações, inclusive públicas, populares, de manifestações de enfrentamento, crítica e ameaça às instituições, ora Congresso Nacional, ora Supremo e, posteriormente, basicamente, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e, em particular, alguns ministros como Alexandre de Moraes, presidente do TSE na corrida eleitoral de 2022, Edson Fachin, que foi o presidente que o antecedeu, e o próprio Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal e também ex-presidente do TSE. Antes das eleições, os ataques às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral, as autoridades eleitorais, as manifestações todas. A gente lembra dos sequestros do 7 de setembro, né, em 21, em 22, 200 anos da independência, o quanto isso foi transformado num evento, em eventos de adesão à candidatura de Bolsonaro à reeleição. A gente viu a reunião com os embaixadores, que levou, inclusive, à inelegibilidade, né, de Jair Bolsonaro, decisão no ano passado do Tribunal Superior Eleitoral. A gente viu, a Isabela já mencionou, a tentativa de impedir eleitores nordestinos de Lula de chegarem às sessões eleitorais com as blitz da Polícia Rodoviária Federal. A gente viu questionamentos em relação à propaganda de rádio, aquele relatório do PL, né, do partido do
do Bolsonaro, com Valdemar da Costa Neto apresentando o pedido de impugnação de urnas, né, no primeiro turno. Então, assim, houve uma série de medidas, e fora as medidas econômicas, né? Bilhões em auxílio emergencial, em auxílio caminhoneiro, em auxílio taxista, mudança em legislação de ICMS nos combustíveis para baratear artificialmente a gasolina e alcançar a classe média. A gente viu tudo isso. A gente viu dinheiro público, nesse caso com aval do Congresso Nacional, a gente viu órgãos de Estado sendo usados na direção de beneficiar essa candidatura e a gente viu ataques repetidos às urnas para impedir a vitória de Lula nas urnas. Tendo perdido nas urnas, veio então a série de ações para perturbar a ordem pública, se possível, levar à decretação de uma operação de garantia da lei da ordem, GLO, e, a partir daí, criar um controle militar. É a ideia que eles tinham em relação a isso. Medidas de intervenção na justiça eleitoral, de neutralização, principalmente, do Alexandre de Moraes, de manifestações populares cada vez mais intensas, né? E aí os acampamentos nos entornos dos quartéis. No dia seguinte, já ao segundo turno, caminhões obstruindo estradas do Brasil inteiro, né? Que acabou gerando uma... Vocês podem procurar que tem Angu falando sobre isso, o quanto isso provocou desgaste desse campo político para a população, porque tinha impedimento de medicamentos, de ambulância, de pessoas que precisavam de internação, comida, a própria circulação de mercadorias do agro, né, para exportação. Vocês vão lembrar disso. Houve decisão do Supremo Tribunal Federal na direção de determinar que a Polícia Rodoviária Federal liberasse as estradas. Teve, hoje, assim, visto como folclórico e bem-humorada, a ação da torcida do Corinthians, né, da Gaviões da Fiel, da torcida do Atlético Mineiro, da Galoucura, desobstruindo estradas porque eles queriam chegar em jogos dos dois times na final do Brasileirão daquele ano, nas partidas finais. Vocês lembram disso? A Galoucura. Já tinha até esquecido disso. Loucura. Mas é bom lembrar, porque tudo isso a gente viveu, né? A gente viveu naquele fim de 2022 episódios sobre isso, né? Obstrução de estrada, ataques em veículos incendiados em Brasília no dia da diplomação. A gente viveu uma ameaça de atentado nos arredores do aeroporto de Brasília, em que um caminhão-tanque seria explodido na noite de Natal, de 24 de dezembro. E depois a gente viveu o 8 de janeiro, não sem antes Bolsonaro tentar recuperar as joias, né? Aquelas joias que faziam parte do patrimônio público federal, para levar aos Estados Unidos e vender, que é um outro inquérito que faz parte desse mesmo eixo de investigações. Eu estou trazendo essa memória para a gente ver a quantidade, ter a medida da quantidade de ações que foram efetuadas ao longo em particular, do segundo semestre de 2022, para fazer com que Bolsonaro fosse vencedor nas eleições e não sendo para impedir a posse do vencedor, que foi Lula, com Geraldo Alckmin como vice. Mas o que foi revelado na semana passada foi absolutamente estarrecedor, porque a gente já sabia que não tinham limites em relação a tentar desqualificar o processo eleitoral junto à comunidade internacional e ao próprio eleitorado brasileiro, usar órgãos públicos em benefício político próprio, usar recursos públicos para se beneficiar, incitar multidões, né, na direção de desestabilizar a democracia. Agora, o que nós vimos na semana passada foi a exposição de um núcleo militar empenhado em construir um golpe de Estado, dispostos a, no limite,
executar autoridades, no caso, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, o presidente eleito e o vice-presidente eleito. Tem muita gente fazendo piada, chamando que eles são tabajaras, eles são incompetentes, não tiveram competências. Hoje, o Hélio Gaspari, hoje a gente está gravando aqui domingo à noite, escreveu uma frase que eu achei muito precisa. E eu vou trazer para vocês, porque ele diz o seguinte: todo golpe frustrado é ridículo e vitorioso é heróico. Então, assim, a gente está falando do ridículo, do absurdo da situação, porque ela foi mal sucedida. Mas nós não sabemos qual seria a narrativa oficial no caso de essas ideias de neutralização da autoridade eleitoral ou da chapa vitoriosa ter sido efetivamente eliminada, né? As três figuras. A nossa história mostra episódios brutais. A gente está aí outro dia falando do Ainda Estou Aqui. O Estado só foi admitir o óbito e conceder a certidão de Rubens Paiva a partir de um desaparecimento, né, em 1971, em 1995 ou 96. Né? A história oficial, ninguém sabe, ninguém viu. Stuart Angel, bom, toda a brutalidade, Marighella, todo mundo. E isso se repetiu, aconteceu ao longo da história brasileira, né, de inimigos políticos neutralizados, eliminados, que desapareceram, e com histórias oficiais. Bom, teve o Rio Centro. Quanto se tentou atribuir, a tentativa era promover um atentado durante um show, né, no Rio Centro, pelo Dia do Trabalho, e responsabilizar a esquerda como se fosse um atentado promovido pela esquerda, mas a bomba estourou no colo dos dois militares que estavam num carro particular para produzir esse atentado. Então, assim, é tudo absurdo. Aí você fala, se tivesse explodido, se ele tivesse sido preso e neutralizado, tinham documentos na direção de alegar fraude no processo eleitoral e o afastamento para a realização de novas eleições. Quanto que a gente não viu isso acontecer na história do Brasil? Vai ter uma intervenção, daqui a um ano novas eleições, e quando a gente viu foi uma noite que durou 20 anos, né? A ditadura a partir do golpe de 64. Então, assim, eu não acho graça nenhuma e não desqualifico o que as pessoas têm chamado de tabajarice. Eu acho isso seríssimo. Aí fazem piada dizendo que o cara não conseguia nem pegar um táxi. Lê o relatório da Polícia Federal, que tem 212 páginas, ou a decisão do Alexandre de Moraes na prisão dos 5 envolvidos, entre eles um policial federal que fazia parte do aparato de segurança do então presidente eleito Lula. E descubra lá de onde vem essa, todas as aspas, tabajarice de não conseguir um táxi. Era tudo um plano que eles chamam de anonimização, para que eles não fossem identificados, descobertos. O que eles não contavam é que, em algum momento, no celular do Mauro Cid, né, o tenente-coronel que era ajudante de ordens do Bolsonaro e que assinou o acordo de delação premiada, né, com a Polícia Federal, validado pelo ministro Alexandre de Moraes, haveria conexão com um desses indivíduos e o processo de busca e apreensão dos celulares de um desses indivíduos acabaria levando a essa quantidade de informações. Informações estarrecedoras, como a pesquisa que eles fizeram sobre as investigações do caso Marielle Franco. Eles investigaram como a polícia Polícia e Ministério Público, encontraram, com investigações do campo tecnológico, os assassinos de Marielle, Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Marielle e Anderson Gomes, que foram assassinados em março de 2018, quando o Rio de Janeiro estava há menos de um mês sob intervenção federal na segurança pública, e o interventor era ninguém mais, ninguém menos que o general Walter Braga Neto. Esse que virou ministro da Casa Civil, da Defesa e depois candidato a vice do governo Bolsonaro. É estarrecedor o trecho que a Polícia Federal
adiciona ao relatório, não é o inquérito final, ao relatório dessa operação do dia 19, mostrando o quanto eles estudaram o caso Marielle. Por quê? Porque eles estavam preocupados em terem celulares rastreados, automóveis, o próprio passo, no caso de aquele plano se materializar. Então, eles fizeram tudo para garantir o anonimato. Eles compraram celulares e chips em dias específicos, em lojas específicas. Eles pesquisaram quais eram as condições contratuais das operadoras de telefonia para comprar chips. Descobriram, por exemplo, que uma operadora específica exigia biometria, então não podia ser dela, porque senão eles tinham que botar a cara. Eles usaram documentos de pessoas inocentes para comprar os chips e os aparelhos, usando, inclusive, a identidade de um indivíduo que se envolveu num acidente de trânsito em fins de novembro de 2022, com um desses indivíduos quides pretos, bateu com o carro numa estrada, numa rodovia em Goiânia, aí, enfim, trocaram contatos. Ele fotografou a foto do indivíduo, do motorista, que bateu no carro dele, e pegou essa identidade e comprou um chip no nome desse cara, o chip que ele usava. É nesse nível, gente. É nesse nível. Não, a quantidade de premeditação é absurda. Isso é assustador, porque você vê que não é uma coisa... meia dúzia de incompetente com planinho de golpe. Não, os caras tinham um grupo, eles chamavam por codinome, eles compraram celular, eles compraram chip nome de laranja. Tipo assim... Não foi um negócio que do dia pra noite eles resolveram, vamos lá tentar sequestrar aquele Alexandre de Moraes lá, aquele careca lá do Supremo. Não foi assim, né? Foi um negócio muito mais complexo, inclusive com um levantamento de que precisariam de 100 mil reais para as armas, né? Para colocar o plano em prática, quais as armas que eles precisariam. Então, assim, gente... Não foi uma coisinha pouca, não. Exatamente. Esse que foi o meu choque nesses últimos dias, quando eu fui ouvindo e mergulhando, que eu falei, gente, o negócio foi de verdade mesmo. Uma das perguntas que estão para ser respondidas é por que a operação foi abortada naquele dia. Tem uma informação no grupo deles de que a sessão do Supremo tinha terminado mais cedo, e aí foi abortada por isso, mas a Natuza Neri apurou que, na verdade, essa operação estava condicionada ao Bolsonaro assinar o decreto golpista de estado de sítio ou de estado de defesa, em que haveria a intervenção na Justiça Federal, no Tribunal Superior Eleitoral. Como ele não assinou, a operação foi abortada. Agora, a história de que o indivíduo não conseguiu um táxi, e aí, o cara não consegue um táxi. Não, ele andou a pé, ele estava com um celular que não era dele, né, de identidade camuflada, e ele tenta pegar um táxi na rua, dando sinal, num ponto. Ele estava nos arredores da casa do Alexandre de Moraes, né, no caminho onde daria na casa do Alexandre de Moraes, e ele vai tentar pegar um táxi num ponto para não usar o celular, não pegar um aplicativo. Vocês lembram do caso Marielle, que a polícia depois achou o táxi na delação do Elcio de Queiroz, que eles falam, vão para a casa da mãe do Rony Lessa e pedem para o irmão do Rony Lessa, do irmão do Rony Lessa pedir um táxi. Aí ele liga para a cooperativa e eles acharam o taxista. É sobre isso. Vocês lembram do depoimento do Rony Lessa no julgamento, em que ele diz, para fazer o trabalho precisava de celulares que não estivessem vinculados ao nosso CPF. Foi simples porque o Macalé tinha uma relação no Camelódromo de Madureira e ali tinha celular. Então eles conseguiram os celulares com que eles se comunicavam para falar desse crime. A arma que seria fornecida, o carro... E aí ele anda a pé por isso, porque se ele usasse aquele celular para pedir um táxi, para pedir um Uber, isso ficaria registrado. Então ele anda a pé quase 1 hora até chegar no ponto de encontro onde ele seria resgatado. Não é que ele, tá difícil conseguir um táxi, eu sou um incompetente. Não era isso. Era totalmente uma situação de forças especiais, de agentes do Estado, homens treinados pelo Estado, para conspirar
contra o Estado democrático de direito para golpear a democracia. É muito grave. É muito grave. Por algum motivo, eles abortaram essa operação. Há quem levante, como eu já falei, a hipótese de não ter saído o tal decreto de estado de defesa ou estado de sítio, mas é fato também que não houve apoio internacional com que eles contavam, né? A gente lembra da série de sinalizações, incluindo visitas oficiais de membros do governo americano, inclusive da defesa, né, das Forças Armadas, do Exército, sinalizando que o governo americano não apoiaria a aventura golpista e que o Exército brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, poderiam sofrer retaliações, sanções em parcerias, em coisas com as Forças Armadas brasileiras. Muitos deles recuaram por isso, por falta de apoio internacional, mas não por falta de vontade de realizar o golpe, de solapar a democracia para manter Jair Bolsonaro no poder. E essa ideia de que eles foram tabajaras, eles deixaram rastro, não era nada disso, era para ter sido descoberto. E a Polícia Federal fez um trabalho muito importante de resgate, de apreensão desses aparelhos, de resgate dessa documentação. E assim, não é só sobre as mensagens que eles deixaram gravadas e que foram no nome do grupo, etc. É tipo a compatibilidade do aparelho de fulano de tal estar no Palácio do Planalto naquele dia, naquela hora em que o cara depois grava uma mensagem dizendo que falou com o presidente Jair Bolsonaro. É sobre ser compatível em estarem todos no endereço do general Walter Braga Neto num determinado dia, no dia seguinte, nos dias que antecederiam essa operação de neutralização do Alexandre de Moraes. É sobre um monitoramento muito preciso dos passos do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, que chegava a Marcelo Câmara e a Mauro Cid, que eram do staff do Palácio do Planalto. Tá indo para São Paulo, tá em casa em São Paulo, tem um voo de volta para Brasília, voltou para São Paulo. Era campana, gente. Era monitoramento. Não foi isso também que estavam fazendo com o Marielle? É estarrecedor o quanto esse crime embasou as táticas de, eles chamam, né, a anonimização desses militares. E, na verdade, todos agentes do Estado, né? Rony Lessa era policial, Elcio de Queiroz era PM. Então, dominavam essas táticas. Aí, o relatório faz referência. No caso Marielle, eles identificaram o carro que estava de tocaia, né, na Casa das Pretas, a gente sabe disso, Cobalt Prata, todo mundo lembra disso. E o momento em que, dentro do carro, um deles mexe no celular, tem uma luz que a polícia fala, alguém mexeu no celular, tem um celular ali dentro. Aí eles fazem um cruzamento de antenas para ver quais eram os celulares que estavam ligados naquela hora específica, naquela região, e vão, por eliminação, vendo quais são os celulares que se comunicaram com Rony Lessa, com potenciais suspeitos. E aí eles levam em conta isso. Então, não pode usar o próprio celular. Tem um celular que o relatório faz referência, que é um determinado aparelho, porque cada aparelho tem o seu... Uma espécie de... É como em automóvel o chassi, né? Tem a sua identidade, acho que eles chamam de e-mail. E eles dizem, aquele aparelho e-mail, ele foi usado com 1.243 chips. Quer dizer, é totalmente um aparelho usado para descaracterizar quem é o usuário. Vai e troca o chip. É muito impressionante, gente. É muito impressionante a leitura do relatório, da medida da seriedade com que esses indivíduos estruturaram essa operação. Que me parece, pessoalmente, não foi adiante por falta de apoio, sobretudo internacional, que desencorajou Jair Bolsonaro a levar adiante a trama. Como isso se relaciona com manter as pessoas nos quartéis, a mobilização popular?
clamor, né, daqueles bolsonaristas radicalizados que ficaram acampados no Brasil inteiro, mas também em Brasília, nos arredores dos quartéis, algo inédito na sociedade brasileira. Você não pode nem pisar na grama de área próxima a quartel, de área militar, mas ali o quanto eles acolheram. O general Walter Braga Neto indo, né, falando com apoiadores, dizendo: não percam a fé, vai acontecer alguma coisa, está a caminho. O general que foi preso, Mário Fernandes, com fotos no acampamento de Brasília, várias fotos foram achadas no celular dele. Então, assim, o quanto eles se encontraram, eles compraram passagem, se deslocaram para Goiânia em vez de ir direto para Brasília, e aí de Goiânia num carro alugado para fingir que não estavam indo para Brasília, para chegar de uma outra forma. É tudo tão complexo. E aí deu no inquérito final, que foi concluído na quinta-feira 21, ele permanece em sigilo, uma longa investigação, uma investigação guarda-chuva, que engloba todo esse arsenal, né, utilizado para manter Bolsonaro no poder, que vai das vacinas, tem gente que faz críticas a isso, é pertinente, da falsificação de certificado de vacinas, a venda das joias, né, para fazer recursos financeiros, as milícias digitais, ao ódio e desinformação nas redes contra adversários, contra aliados para tentar serem sensibilizados, outros militares, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, o anterior, Pujol, o quanto eles foram atacados, e havia uma ação para pressioná-los através também de redes sociais, de opinião pública. O estímulo, né, à permanência dos acampamentos para dar essa ideia do apoio popular, os instrumentos jurídicos que justificariam o estado de sítio, o estado de defesa, a intervenção na justiça eleitoral para dar uma roupagem, né, de institucionalidade ao que era um golpe, a formação de uma espécie de, eles chamavam de gabinete de crise, mas era uma junta militar, que funcionaria no Palácio do Planalto, com o general Augusto Heleno, com o general Braga Neto, entre outros. Tudo isso vai estar nesse inquérito, que foi concluído na última quinta-feira, 21, pela Polícia Federal, entregue a Alexandre de Moraes. Neste início de semana, né, 25, 26 de novembro, Alexandre de Moraes deve encaminhar, remeter à Procuradoria-Geral da República, e a expectativa, na semana passada, era de que nos próximos meses, até fevereiro, o procurador-geral Paulo Gonet e sua equipe efetivamente decidam sobre denunciar formalmente esses indivíduos. No caso, o inquérito da Polícia Federal, que parece que tem mais de 800 páginas, e deve ter mesmo, porque só o último relatório tem 212, imagina o que é o inquérito final. Eles propuseram o indiciamento de 37 nomes, incluindo Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Augusto Heleno. Os 3 principais nomes, né, do governo Bolsonaro, sem dúvida alguma. Entre outros, né, o ex-comandante da Marinha, o almirante Garnier, que foi o que botou suas forças, né, à disposição do golpe. E aí tem Valdemar Costa Neto, tem alguns integrantes do Gabinete do Ódio. Dos 37 indiciados, 25 militares ou ex. Essencialmente, é a arquitetura de um golpe militar. As piores tradições brasileiras, né? Num governo que já era profundamente militarizado, a gente sabe disso. Num determinado momento, o Tribunal de Contas da União identificou mais de 6 mil militares em cargos civis durante o governo Bolsonaro. Ministérios, autarquias, órgãos públicos, empresas públicas, estatais e tudo mais, agências reguladoras. E eram essas figuras que pretendiam solapar a democracia e se manter no poder por esse líder da extrema-direita. Corremos riscos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, diz isso, que ficamos à beira do inimaginável, né? Acho que foi essa a frase que ele usou. O Paulo Pimenta fala de por um triz não aconteceu o desastre. Foi muito grave, de fato. E, nesse sentido, esse inquérito, a decisão do
Procurador-Geral da República e o possível, né, provável, desejável julgamento dessas figuras são muito importantes para sinalizar para a sociedade brasileira que o compromisso com a democracia é sério, inegociável, permanente. E aí é nesse sentido que vão se esvaindo as possibilidades de anistia, né? Anistia aos golpistas. Houve um avanço que não é desprezível, que é importante na direção de incitadores, idealizadores, organizadores, financiadores dessa aventura golpista. Nós temos quase 700 já condenados ou com acordos fechados no grupo dos executores, né? Daqueles autores lá do 8 de janeiro. São quase 300 condenados, penas de até 17 anos de prisão, e outros cerca de 400 com acordos firmados com o Ministério Público Federal, né, com cautelares, etc. Mas não foram só eles. Então é importante também avançar na direção de quem é que idealizou isso? Quem é que se beneficiaria com aquilo? Né? E é muito ridículo ouvir gente dizendo que mas não se materializou, então não foi crime. Ora, se tivesse o golpe se realizado, criminosos seriam as vítimas do golpe, né? Por óbvio. Quando tem um golpe que se realiza, obviamente não tem investigação para saber quem deu o golpe. Quem deu o golpe toma conta do poder das instituições. E lá se vão décadas, né? Então, esses crimes contra a democracia, eles são caracterizados, sobretudo, pela tentativa, que é quando você impõe o freio. Eu ouvi o Demetrio Magnoli dizendo isso. Ora, se tentar não é crime, a democracia não tem proteção alguma. Porque se você não punir quem tentou vai conseguir e aí não será punido mesmo. Então, isso é um raciocínio lógico, né? Mas tem gente com má fé tentando sugerir que não foi crime nenhum, né? Teve senador da República dizendo: mas quem nunca pensou em matar alguém? Peraí, amigo, como assim? Que tipo de pessoa é você que pensa em matar alguém, compra um celular no CPF de outra pessoa, faz campana, escolhe a arma, fica de tocaia? É tipo assim, não é, eu tô com ódio, vou matar fulano. Não é sobre isso, né? É sobre um plano muito bem executado por agentes públicos e com dinheiro público, recursos públicos, capital humano, verba, veículo, viaturas, armamento, muito provavelmente. E o inquérito, o relatório, até aqui, não faz referência a crimes de tentativa de homicídio. O que está sob investigação e com a orientação, né, de suspeito, de indiciamento, são os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, sim, golpe de Estado e organização criminosa. Também sugerir que, não matou ninguém, não tentou, não sei o quê, não foi a cabo, isso não é crime e isso é uma narrativa, é má fé para desviar do efetivo motivo da investigação, para desviar da conclusão da investigação. É um plano de assassinato que integra uma sofisticada engrenagem na direção de golpear a democracia. É esse o crime. E foi muito grave. Por enquanto, o relatório final ele está sob sigilo, né? Então, a gente vai ter que esperar o posicionamento do Paulo Gonet, que não é Augusto Aras, né? Ao longo dos anos do governo Bolsonaro, Augusto Aras, nós sabemos, né, se omitiu em vários momentos, né? Ou minimizou os riscos que corríamos e está aí. A expectativa é de que até fevereiro isso desenrolar na direção de denunciar, e as etapas são essas, né? A Polícia Federal faz o inquérito, o ministro Alexandre encaminha para a PGR, a Procuradoria-Geral da República decide se denuncia ou não e quem, né? São 37 nomes, processos são individualizados, então quem será indiciado ou não por quais crimes. O Supremo, e aparentemente a decisão vai caber à primeira turma, decide se torna esses denunciados réus e a partir daí começam as instruções de julgamento. A gente está vendo isso no caso Marielle também, né, dos mandantes.
deputado Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil, entre outros. Foi exatamente assim. A Polícia Federal entregou o relatório com os elementos todos que foram apurados, né, corroborados a partir da delação do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz também, mas sobretudo do Rony Lessa, ele que aponta, né, os mandantes. Foi encaminhada à PGR, a PGR recomendou, denunciou os mandantes, os suspeitos, os potenciais mandantes e os mandantes presumidos, digamos assim. O Supremo acolheu, tornou esses mandantes, esses acusados, né, esses denunciados réus. Já houve as audiências de instrução, depoimento de todos os envolvidos, testemunhas, etc. E agora se espera o julgamento. É a mesma coisa no caso dos golpistas. Eu queria lembrar que vários desses nomes, né, e inclusive o envolvimento dos kids pretos nessa trama golpista, apareceu na CPMI, né, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional em relação ao 8 de janeiro, e vários desses nomes indiciados, né, no relatório, no inquérito da Polícia Federal, também tinham recomendação de indiciamento pelos parlamentares, pela CPMI. Outro ponto, frustração dos que vinham defendendo anistia, né, para os golpistas, seja de 8 de janeiro, seja sobretudo de Bolsonaro. Na semana anterior a essa operação da Polícia Federal e a conclusão do indiciamento, essa intenção já tinha um pouco caído por terra em razão daquele episódio violento, né? Vanderlei Francisco Luiz. Peraí que está aberto aqui agora. O catarinense que tinha sido candidato a vereador por Rio do Sul em 2020 pelo PL. É bom lembrar que em 2020... Francisco Vanderlei Luiz. Eu falei ao contrário. Falei Vanderlei Francisco. Francisco Vanderlei Luiz, esse catarinense da cidade de Rio do Sul, radicalizado, que saiu de Santa Catarina, alugou um quartinho, um imóvel em Ceilândia, né, uma cidade satélite de Brasília, encheu o próprio automóvel de fogos com um invólucro de tijolos para potencializar a explosão, explodiu esse carro num dos estacionamentos da Câmara, né, do anexo 4 da Câmara dos Deputados, tentaria entrar no Supremo Tribunal Federal e acabou lançando uma ou duas bombas, né, caseiras, e depois se explodiu, né, se matou na entrada do Supremo Tribunal Federal na véspera, na antevéspera do 15 de novembro. Ali já se tinha mostrado, né, esse adoecimento, né, do extremismo político, da extrema-direita, e muito dessa intenção de anistia, de aliviar penas e tal, tinha caído por terra. Agora a gente já tem, inclusive, documentos formais de requisição para arquivamento do projeto que tramita no Congresso Nacional pedindo anistia. Tem gente que acha que vai adormecer agora e daqui a pouco volta. É verdade, não tem... É muito provável, né, que essa sanha golpista ela não desaparece. Mas, nesse momento, à luz do que aconteceu naquele dia 13, né? 13 de novembro. Isso, foi dia 13. Naquele dia 13 de novembro. E ele fez publicações, né, no Facebook, em redes sociais. Fez foto na rede social, falando inclusive isso, né? Acho uma gavetinha e tal, que foi de fato quando abriram uma coisa dentro do carro que explodiu, né? Deixando escrito... Do imóvel. A Polícia Federal usou robô. A Polícia Federal usou um robô para entrar no imóvel e abrir as gavetas, e tinha uma bomba, né, que explodiu, poderia ter matado um ou mais policiais se fossem pessoas, né, que efetivamente tivessem entrado. Então, assim, esse fantasma, né, ele não está afastado.
Ele não é um fantasma. Pois é. O Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, disse: eu achei que essa página tinha sido virada e descobri que não. Então, assim, e essa democracia... pior, né? Porque a gente só descobre mais coisa. Eu acho que essa foi a sensação, assim, dessa última semana também. Que é um capítulo que não tá encerrado e que a gente continua revisitando o tempo inteiro. Então, assim, a gente não consegue se livrar dessa gente, sabe? E eu lembro da gente falar aqui, muito no Angu, a gente falou isso quando Bolsonaro foi eleito, a gente falou isso quando ele perdeu, a gente falou isso outro dia quando Trump, de novo, né, foi eleito para voltar, que os horrores que essa gente faz quando tá na presidência são sentidos por muitos anos, né? A gente falou sobre isso quando Bolsonaro ganhou, não porque não tinha, né, ângulo de grilo, mas a gente falou isso ao longo daquele mandato, que existia essa sensação, né, de muita gente que votou nele em 2018, de que, não, se for ruim a gente tira ele, é só não reeleger. Mas, assim, os efeitos do que foi feito naqueles 4 anos, especialmente com a gente tendo atravessado uma pandemia com esse governo, não dá para ser apagado, né? Então, assim, o que foi feito institucionalmente enquanto ele era presidente, e agora a gente também continua tendo que lidar com essas descobertas desse golpismo. Então não acabou, né? Não é simplesmente tira ele, não reelege, perde a eleição e ponto final nesta mácula da nossa história. Não. A gente continua descortinando novos capítulos dessa saga de pessoas que estão, que envolvem, né, pessoas que estão soltas, muitas delas. Então, assim, nada impede. Sabe Deus o que vai acontecer até 2026 nas próximas eleições. E é muito, não vou nem dizer assustador, mas assim, cara, é enojante, não sei nem se essa palavra existe, como a gente não consegue se desvincular dessa gente de quinta categoria, como vocês gostam que eu fale aqui no ângulo de grilo. Como a gente tem que continuar revirando essas histórias, né? Voltando nessa linha do tempo. Nossa, de 2022, das manifestações, da Polícia Rodoviária Federal, dos caminhões. Sabe, assim, tipo, cara, não dá pra gente... Eu não vou dizer esquecer e fingir que isso não aconteceu, né? Porque isso também é muito perigoso. Mas tratar isso como um evento do passado que não se repetirá, da qual a gente precisa ter memória, mas a gente não precisa mais ser assombrado por isso, não dá. Ainda não dá. Então, assim, realmente é repugnante toda essa história, sinceramente. Mais alguma coisa a declarar, Flávia? Porque também você já passou, né, pela história que tinha faltado a gente falar, né, desse atentado. Eu acho que tá tudo dito, quer dizer, o significado, né? Eu acho que tá bem dimensionado para os nossos angulers. O significado dessa etapa agora recém-conhecida, a gravidade e a seriedade, eu não debocho disso, já ficou bem claro. E os próximos passos, né? Seja na questão jurídica, né? Da tramitação do Supremo Tribunal Federal, PF, Supremo, PGR e Supremo de volta, e as implicações políticas, né, aí no que diz respeito a esse tema da anistia. Talvez a gente possa especular 30 segundos finais sobre esse bloco em relação a futuro político, né, desse campo, de Bolsonaro, enfim. Tem alguns nomes da política acenando a ele, a inocência dele. O governador de São Paulo esperou a divulgação de que o inquérito tinha sido concluído e entregue ao Supremo Tribunal Federal para fazer uma manifestação de lealdade, né, a Bolsonaro, falando que há narrativas, que Bolsonaro respeitou o resultado das urnas, que houve a transição, o que não é verdade, né? O Bolsonaro saiu do país, ele não passou o cargo, ele quebrou uma tradição democrática, né, que estava instituída, né, no Brasil, mas foi um quadro, né? E ele, que tem em Bolsonaro um padrinho político, foi uma demonstração de lealdade, ao passo que outros já estão, vamos virar a página, vamos embora por aí. Então, assim, tem uma grande especulação em relação a
o desenrolar dessa denúncia e desse julgamento se dá em 2025 e não alcançar 2026, porque é ano eleitoral, aí teria perturbação política, o Supremo poderia sofrer constrangimento ou ficar constrangido. Eu acho isso uma balela, né? O Lula, por exemplo, foi preso em 2018, era ano eleitoral. Então, assim, quando querem, fazem. E eu acho, sinceramente, a minha análise é de que interessa a muita gente da direita que esse desfecho, inclusive, se dê em ano eleitoral, porque você, primeiro, se beneficia, dado que esse líder, essa referência do campo da extrema-direita vai estar condenado, eventualmente preso, né? E, portanto, neutralizado do ponto de vista político, em que pese o fato de que ele já está inelegível. Mas, ainda por cima, ajuda essas pessoas que já foram, né, já tiveram aliados ao bolsonarismo, a se afastar, a dizer, não, olha, foi punido, está sendo punido, e eu apoio a punição, e não tenho nada com isso, sou um democrata. Aliás, muitos ensaiaram isso agora, né, nas eleições municipais desse ano. Ninguém questionou as urnas, ninguém questionou a justiça eleitoral, né? Pelo contrário, né? Tá todo mundo ou quieto ou validando e festejando os resultados das eleições. Então, não acho muito que faz grande diferença. Mas, posto que no primeiro ano nós já tivemos julgamentos e severos aos autores, a Polícia Federal teve tempo para trabalhar e na nota que informa sobre a conclusão do inquérito diz isso, 2 anos de trabalho. Muitas desses indivíduos, né, dessas autoridades que terão de se debruçar sobre o processo, já têm conhecimento de muita coisa. A gente mesmo já leu o inquérito das joias, o inquérito da vacina, as várias etapas, né, do inquérito do 8 de janeiro, muitas informações sobre a delação de Mauro Cid, as investigações e os conteúdos encontrados com ele. Agora, esse relatório muito profundo, muito detalhado. Eu não sei se vocês têm paciência, né, de ler. Eu tenho. Não. Ave Maria. Eu leio e eu tenho e eu guardo cada coisa na memória, gente. Eu guardo mesmo. Então, assim, é muito impressionante. É CSI, sabe? Esse relatório, então, do cruzamento das antenas, de onde estava, de não sei o quê, o chip que foi usado no celular tal, do e-mail tal, essa referência ao caso Marielle, que pessoalmente me alcança, vocês sabem disso, foi muito grave. Então é isso, aí também vamos acompanhar mais desdobramentos do terreno das alianças políticas, que essas eleições que acabaram agora, municipais, elas já dissolveram muito, né? Elas já representaram fraturas importantes nesse campo da direita e da extrema-direita. Vamos ver o que vem por aí. Acabou? Isso, minha Como gente. Diria o Medo e Delírio? Acabou? Deixa eu mandar um beijo pro Pedro Dalton. Vamos nesse bloco ou a gente faz no próximo? Não, nesse bloco, não, só quero fazer essa referência aqui porque A Verdade Vos Libertará, né, o livro da Gabriela Biló, com as fotos da Gabriela Biló e textos, né, do Cristiano Botafogo, do Pedro Dalton, ou seja, do Medo e Delírio, ganhou o Prêmio Jabuti. Gente, que chique! Eu não sabia disso. Nossa, e o livro é uma beleza. É de uma beleza, né, Flavião? Uma das frases dela. Ai, gente, eu quero fazer uma caneca só das expressões icônicas de Flavião. Olha, gente, mas é verdade. Ele ganhou o Jabuti. Peraí que eu só vou dizer qual é o prêmio, porque não sei se não é fotografia, categoria. Artes. Categoria artes. Artes. E fotojornalismo é arte mesmo, né? Eu fiquei super orgulhosa, assim, eu tava, quer dizer, não tenho nada contra outros concorrentes, imagina, mas assim, eu fiquei muito feliz deles serem, porque é um livro muito importante. E a Gabriela é uma repórter uma repórter fotográfica que documentou com muita coragem esses anos Bolsonaro, né? Ela fez fotos, assim, emblemáticas.
E é uma mulher, né? O fotojornalismo, ele é muito dominado pelos homens, né? Então, assim, muito bacana. E aí, Pedro Daltri e Cristiano Botafogo, minhas sopinhas de abóbora. Minhas sopinhas de abóbora. Eu adoro eles, então fiquei muito feliz com esse prêmio. Arrasaram, gente, parabéns. Estou vendo aqui a lista dos vencedores. Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior, ganhou romance literário. Esse aí me fez chorar. Mas aí é porque não tem nada a ver com a história do golpismo, né? Do bolsonarismo, que o A Verdade Vos Libertará tem. Mas muito emocionante ver o Itamar sendo vencedor. E a nossa Bárbara, né? Acabei de ver Como Ser um Educador Antirracista. Bárbara Carini ganhou. Exatamente. Categoria Educação. Gente, Bárbara Carini que já tinha saído. Uma intelectual diferentona, né? Que ela assina no Instagram. A Rosa acabou Freire de anunciar ganhou hoje, neste domingo, que está grávida, inclusive. Então que já desejamos saúde. Nossa, bem-vindo, bem-vinda. Gente, estou vendo aqui os vencedores. Bom, vamos para o nosso próximo bloco para a gente encerrar esse episódio, pelo amor de Deus. Vamos. Bom, pra gente fechar, vamos falar do G20, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no dias 18 e 19 da semana passada. Um grande feriadão, teve G20 social, teve G20 CRIA, teve G20 oficial com os líderes de Estado. Vocês me marcaram muito na corridinha do Macron para cumprimentar o Lula, que não desgrudou do Lula, e ainda deu rolezinho junto com o Eduardo Paes. Pô, não desgrudou do Eduardo Paes, né? Virou um neo-carioca. Daqui a pouco vai ganhar a medalha Pedro Ernesto. Cumprimentando as pessoas, os populares transeuntes, Macron e Eduardo Paes. Eduardo Paes também gosta, né, de uma firula demais. Presidente da França. Aí, vi na televisão. Ai, gente, eu não aguento, não, os vídeos que o Eduardo Paes postou. Enfim, para além disso, teve constrangimento, né? Cumprimentos sem frios ao Javier Milei, figura bizonha, que no primeiro momento, inclusive, se recusou, né, a assinar a carta final do G20, né, a declaração dos líderes do G20, especialmente a carta da Aliança Global contra a Fome, que eu acho que esse foi o grande anúncio e o grande feito, né, dessa reunião. E foi maiúscula, viu? Uma grande vitória da democracia brasileira, da diplomacia brasileira. Calma. Bom, no final do G20, saiu a declaração dos líderes. Na noite de segunda-feira, né, logo depois do encontro, já saiu essa carta. 3 temas principais da carta. A carta é imensa, gente, tem mais de 20 páginas. Mas 3 temas principais. O acordo para o combate à fome e à pobreza, então foi lançada oficialmente a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Segundo tópico, sustentabilidade e enfrentamento às mudanças climáticas. Isso aí é óbvio que não ia ficar de fora. E a reforma da governança global, com mais representatividade de países emergentes em órgãos internacionais, como a ONU, por exemplo. ONU essa que, vamos combinar, tá mandando nada, né? Vocês que ouvem aqui o Ângulo de Grilo já estão sabendo disso. Mas a grande vitória, né, do G20 é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que é uma meta muito ousada de erradicar a fome no mundo até 2030. Eu acho uma meta ousada, mas vamos aos planos centrais, os tópicos centrais dos planos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Alcançar 500 milhões de pessoas com programas de transferência de renda e sistemas de proteção social em países de baixa renda e de média baixa renda. É isso. Até 2030. Expandir as merendas escolares de alta qualidade para mais de 150 milhões de crianças em países com fome e pobreza infantil endêmica. Isso é muito importante. A gente falou tanto no Brasil da importância disso, especialmente na época da pandemia. Lembra, gente? Como a gente falou tanto de como muitas crianças tinham na escola, basicamente, a única fonte de alimentação, né,
no dia e quando as escolas fecharam pela pandemia, como isso foi uma coisa muito preocupante. Iniciativas em saúde materna e primeira infância terão como objetivo alcançar outras 200 milhões de mulheres e crianças entre 0 a 6 anos. Muito importante, a gente também fala muito aqui, né, sobre família, sobre infância, sobre proteção das nossas crianças, sobre saúde da mulher. Programas de inclusão socioeconômica visam atingir 100 milhões de pessoas adicionais com foco nas mulheres e BID, Banco Mundial, oferecerão bilhões em financiamento para que países implementem programas na cesta de políticas da Aliança Global. Como é que isso vai funcionar? A Aliança Global vai ter sede em Roma, na Itália. As atividades começam em 2025 e vão até 2030. E a ideia é que esses países adotem medidas, entre essas mencionadas, de programas de transferência de renda, incentivo à merenda, ações para agricultura familiar, criação de cadastro único para fazer essa integração entre programas na área social, coisas que temos aqui, inclusive, no Brasil. O objetivo estabelecido pela ONU, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as famosas ODS, a serem atingidos até 2030, que foram assinados pelos 193 países, prevê, inclusive, a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável. Então, a ideia desse encontro e dessa aliança é reiterar esses compromissos, erradicando a pobreza e a fome até 2030. Ousado, muito ousado, mas importantíssimo, inclusive com metas muito objetivas e financiamento, possibilidade, né, de financiamento para países para implementar esses programas de transferência de renda. Acho que esse foi o grande saldo positivo e muito importante feito pelo Brasil nesse G20, né, Flavião? Eu gostei muito do documento final, viu? Bom, primeiro assim, uma reunião importante, né, com uma adesão maiúscula, né? Robusta, veja. Veio todo Xi Jinping mundo, gente. veio, Joe Biden, tudo bem, Biden numa outra vibe, né? Numa vibe de derrotado, de despedida, de ocaso político, mas veio, teve um tratamento muito respeitoso por parte do Lula. E, como eu já falei no bloco anterior, né, o papel dos Estados Unidos foi importante na direção da democracia brasileira. Então, assim, Joe Biden, Xi Jinping, Macron, acabei de esquecer o nome dela, presidente do Conselho Europeu, é a Lagarde? Não, é a Ursula von der Leyen, né, que me... Não foi isso que no grupo do Angu, quando teve a eleição do parlamento, que falaram von der Leyen? Que é Van der Leyen, sei lá. Bobeira aqui de... Tô referenciando o Angu. Quem fez essa piada lá no nosso grupo do Telegram vai lembrar. Presidente da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen. Então, Van der Leyen. Van der Leyen. Entendi. Ai, que bobeira, gente. É muita bobeira, gente. A Giorgia Meloni, o Macron, né? A presidente do México, Cristina, a nova presidente do México. Gustavo Petro, Gabriel Boric. Foi bem interessante, assim, né? O comparecimento, as discussões, inclusive reuniões bilaterais. Depois o Xi Jinping fez uma visita de Estado, né, a Brasília, recebido com pompa e circunstância. Aliás, da mesma forma com que ele recebeu Lula no ano passado. Vocês lembram que as crianças até cantaram Um Novo Tempo? É verdade. Do Ivan Lins, né? Foi a visita de Estado do Lula à China. E com alguns acordos bilaterais, uma sinalização também importante nesse momento de Trump para o governo americano entender que a América do Sul se tornou uma área de interesse para a influência da China e sempre teve no raio, né, periférico dos Estados Unidos. Então é uma coisa interessante de a gente observar aí nos próximos anos, da diplomacia de Trump e tudo mais. Mas essa declaração do G20 me empolgou,
Não na direção de que eu acho que agora não vai mais chover, tá tudo resolvido, etc. Não é isso. Mas veja, também não é trivial que esses líderes mundiais, e junto com eles, instituições financeiras, organismos multilaterais, né, tenham se comprometido tão intensamente com a agenda de enfrentamento à fome e à pobreza, sobretudo admitindo essa chaga, né? Mais de 80 países admitindo essa chaga e se comprometendo com a perseguição, o cumprimento das metas, a troca de experiências e a identificação das melhores práticas. E o Brasil tem muita experiência nessa área. Eu acho que o Lula fez um discurso lembrando do Josué de Castro, né? Geógrafo, médico, escritor, que escreveu nos anos 40, eu acho, do século XX, a geografia da fome e depois a geopolítica da fome. Eu falo isso e me emociono, sabe? Porque a gente está falando aí de 70, 80 anos de uma tradição brasileira, sabe? De pensar, de estudar esse tema, de aprofundar essa agenda. Então não é por acaso que aqui brotou o Betinho e a Ação da Cidadania. Não é por acaso que aqui brotou a Pastoral da Criança, né, com doutora Zilda Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes. E se não inventou, multiplicou, difundiu o soro caseiro, que foi uma medida fundamental para a redução da mortalidade infantil no Brasil, né, para o enfrentamento à desnutrição e à mortalidade. Depois o Betinho, depois o Fome Zero, depois o Bolsa Família, as políticas de transferência de renda, o plano de alimentação escolar e de merenda escolar ligado à produção agrícola, né, da agricultura familiar local. Então, você produz alimentos, você remunera o produtor e você alimenta as crianças. Os princípios da economia solidária do Paul Singer. Tem muita gente, sabe, no Brasil, há muito tempo trabalhando nisso, a instituição do cadastro único, a ideia do empoderamento econômico com autonomia financeira, transferência de renda, a titularidade das mulheres nesses cartões de transferência de renda, né, das mães, chefes de família. Então, isso me emociona. E aí você pensar que a presidência brasileira do G20 encampou como agenda prioritária essa aliança global contra a fome e com a pobreza, e que pelo menos 80 líderes mundiais se comprometeram com essa agenda e trouxeram a FAO, né, a Agência da ONU para a Alimentação, que tem tecnologia também de produção rápida de alimentos, logística de distribuição, de fertilizantes, técnicas agrícolas. Isso, assim, nossa, gente, para mim foi super importante. Aí vai falar, mas é uma utopia, que não sei o quê. Mas assim, admitir o problema... Não, e se a gente não puder mais sonhar, pelo menos... não tá faltando utopia, gente? Não é utopia que vocês querem? Pelo amor de Deus. Eu ando obcecada com essa ideia. Chegar no encontro e falar, galera, erradicar a pobreza e a fome, esquece. Deixa essa porra pra lá. Ué, 2030 é uma meta ousada? É muito ousada. Vai dar? Dificilmente. Mas se a gente não se propor a nada, gente, acabou o mundo. É isso. Literalmente. Aí, então, nesse assim, caso, literalmente. Eu convido vocês também a lerem esse documento. Tem 86 itens, 25 páginas, uma coisa assim. É enorme. É enorme, mas assim, é muito interessante, é muito potente e é uma grande vitória toda hora eu tô falando de democracia. Democracia não sai de mim. Da diplomacia brasileira. E a gente que é tão complexo de vira-lata, né? Poxa, que bacana, que trabalho bonito, costurar esse acordo, conseguir inclusive que o Milei... Agora, afora isso, tem outras referências tão importantes no eixo da
da justiça social, da construção de equidade, porque tem cláusula, parágrafo falando de igualdade de gênero, de enfrentamento à violência contra a mulher. Tem uma referência à questão da formação dos professores, da falta de professores num mundo em que a educação é necessária, acesso à justiça, capítulo de clima, né? De metas climáticas, de justiça climática, das desigualdades que também se apresentam nessa agenda do enfrentamento à crise, né? A emergência climática, ambiental, de como eles afetam desproporcionalmente as pessoas mais pobres, as populações vulneráveis. Está falando de racismo ambiental. O compromisso com as metas do Acordo Clima de Paris, com a transição energética, com a energia renovável. Tão importante isso. E também com as questões de inteligência artificial e o uso, a democratização e a regulação, em alguma medida, não com essas, acho que não com essa palavra, né, de regulação, mas a preocupação com desinformação, com crimes de ódio, com misoginia online, com racismo online. Está muito interessante o documento. E esses líderes e esses chefes de Estado que eu mencionei aqui subscreveram, assinaram. Então eu acho que é um aceno. Quando a gente tem um documento para esfregar na cara, né, no debate, isso é importante. Sim, é um peso, claro. E foi no Brasil. Então, é isso. Muito representativo. Nós, o país do Bolsa Família, copiado no mundo inteiro, canetamos. É isso, minha gente, angulers. Boa semana pra vocês, bom final de semana. Lembrando, semana que vem não tem episódio. Estamos de férias, vamos maratonar os episódios antigos. Nos esqueçam por uma semana. E a gente tem episódios antigos, né? A gente tem episódios antigos, mas antes eu quero deixar uma recomendação. Já que não vai ter angu semana que vem, por favor, gente, eu quero recomendar que vocês assistam a série Os Quatro da Candelária. Criação do Luiz Lomenha, um jovem negro maravilhoso, cineasta, engajado. Direção dele, Luiz Lomenha, e da Márcia Faria. É de uma beleza. Vão dar um ódio disso. Gente, tem que ter o bingo. Tem que ter o bingo das expressões de Flavião. É sobre a tragédia, a chacina da... Na direção D. Mas é de uma beleza mesmo, gente. É sobre a tragédia da Candelária, mas é a história de 4 desses meninos protagonistas. Mas ele não fica na tragédia. Tem utopia, tem o sonho do que aquelas vidas poderiam se tornar, quem eram aqueles indivíduos. A gente analisa sempre essas tragédias, né, do Rio de Janeiro, do Brasil, do ponto de vista muito coletivo, né? Morreram 8, mas quem são esses 8, né? Quem são essas pessoas? Que histórias elas trazem? Que sonhos? E a forma como essa trama se desenrola, cada episódio é dedicado a um desses personagens. São os 4, né? 3 meninos e uma menina. O Douglas, o Sete, a Pipoca. Aí tem a Jéssica, que não tem uma história só dela, mas que atravessa as histórias dos vários momentos dessa tragédia. Tem participações especialíssimas do Antônio Pitanga, do Bruno Galeasso, quem mais? Do Stepan Essessian. É um barato. O Jesus. Faltou falar o nome do quarto. O Jesus. Jesus. Veja vocês, né? Douglas é o Samuel Silva, Sete é o Patrick Congo, Jesus é o Andrei Marques e Pipoca o Andy Queiroz. É uma lindeza, porque ela traz sonhos, ele é todo referenciado, tem muita referência de gente preta, dos intelectuais pretos. Você vai encontrar referência ao Abdias. Nossa, gente, a música é incrível, a trilha sonora com black music, com Ney Lopes. Olha, é uma beleza.
É óbvio que traz tristeza, que tem uma melancolia, mas assim, vale muito a pena assistir. Outra minissérie que eu fiquei acabei... com muito medo de ser baixo astral. Não, mas é muito bonita, é muito bonita mesmo. Recomendo demais. E outra série que eu vi, que é forte, mas eu também recomendo, é o Caso Robinho. Globoplay. Aí é uma série doc, né, que tem inclusive a entrevista com a jovem, né, estuprada. É muito forte, reconstitui, traz muitos daqueles áudios do podcast que já tinha sido... Ela parte, né, do podcast. Aliás, o Supremo Tribunal Federal acabou de formar a maioria para mantê-lo preso. Então, é uma série que está, assim, na crista da onda. E para quem se aprofunda, quer se aprofundar, né, nesse assunto, nesse tema, eu recomendo também. Está de muita qualidade, mas cheio de gatilho, né, com as devidas precauções. E no mais, desejar sorte ao meu sobrinho amado, Paulinho. Ah, sim. Não, que eu queria indicar outras duas coisas também. Ah, então indica. Você foi fazer uma sessão cultural, vou indicar rápido. Disclaimer, série que eu assisti, devorei na Apple TV. Recomendo demais, com a Cate Blanchett. Muito botocada, mas assim, ainda assim, maravilhosa. Tá com a testa que não faz uma emoção nessa testa na hora de chorar. Nossa, olha o elogio da pessoa. Assistam, mas... Cara, mas é porque isso, quando você é atriz, quando você é ator, isso faz diferença. Você vê Fernanda Montenegro, Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui. Você fala com as expressões do seu rosto. Se o seu rosto não se mexe, é complicado, né? E isso tem sido uma tônica nesse universo aí desse momento que a gente vive, né? Dessa pressão estética, especialmente em cima de atrizes mulheres. Mas, ainda assim, uma série muito boa, um roteiro muito interessante, assim. Nunca tinha visto nada parecido. Vale muito, muito, muito a pena assistir. E quero indicar também Arca de Noé, a animação brasileira, a maior animação brasileira de todos os tempos, vendida para mais de 70 países, que é inspirado no livro Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, que virou também CD, vinil, né? E depois CD, Arca de Noé 1 e 2. E um especial de TV também, gente. É uma lindeza. Para as crianças aí dos anos 90, como eu, que tinha um CDzinho... Não, antes disso. Dos anos 80. Né? Mas é porque eu tinha o CD. Mas antes disso tinha o vinil, mas é que eu tinha o CD. Vale muito a pena, gente. O filme é super, super, super legal. Tem várias gracinhas para os adultos. Tem as músicas do CD. Então tem o Pato, tem o Leão, 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 és o rei da criança. Todas essas músicas que a gente nasceu eu criei a Isabela com isso e cantava com o Martin. Aí quando o Martin nasceu, ela achou muito violenta essa música. Eu cantar pra ele. Nem me lembro mais disso. Porra, nem me lembro mais disso. Mas enfim, o filme é super lindo. Quando se cruzam o leão. Mata um com cada mão. Leão. Leão. Deu um pulo e era uma vez o cabecinho maltês. Exatamente. Aí ela me proibiu de cantar. Mas olha que engraçado. O Martin, no sábado, a gente foi na exposição, eu, Martin e Rafael, Encruzilhadas, da CCBB, arte afro-brasileira no CCBB. Excepcional. Super recomendo. Ainda não. E aí tinha uma obra... um quadro que tinha um desenho assim na base dela de uma galinha de Angola, da Angola. E aí o Martin falou: vovó, olha ali a galinha da Angola. Porque a gente teve num sítio de uns amigos e ele batizou uma galinha de Angola com o nome dele, Martina, é a galinha da Angola do sítio da Janice e do Alaô. E aí ele falou assim: eu fui no cinema com a minha mãe e com meu pai ver a Arca de Noé e sabe que música que cantou? Aí eu, qual? Aí ele, coitada, coitadinha da galinha da Angola, não ando ultimamente regulando da bola. Que eu cantei pra ele no dia que ele batizou a galinha. E a gente ficou brincando disso. Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Exatamente. Ele não esqueceu, cara, ele muito não legal. Esqueceu. E tem essas músicas todas, então os pais vão lembrar das músicas. Tem várias gracinhas para os pais. E o filme é uma delícia para as crianças, muito, muito legal. Uma coprodução internacional. A animação foi feita por um estúdio
indiano, se eu não me engano, pelo que eu entendi. As dublagens estão sensacionais. O time de dubladores... Gente, o time de dubladores é um negócio inacreditável. Tem Lázaro Ramos, tem Seu Jorge, tem Bruno Galhaço, Giovanna Eubank, tem Heloísa Périssé, Ingrid Guimarães, tem... Ó, eu vou até achar mais. Essas animações eu tendo a preferir assistir a versão dublada, porque o trabalho é de muitíssima qualidade. É excepcional. Não, o time de dubladores é um negócio inacreditável. Olha só, que eu preciso achar o resto do... Rodrigo Santoro e Marcelo Adnet fazem os ratinhos, que são os principais. Aí tem Alice Braga, que também faz uma personagem principal. Lázaro, Júlio Andrade, Marcelo Serrado, Mônica Iose, Chico César. Gente, olha, cara, vocês têm que assistir o filme e depois pegar a lista de quem dubla quem, que é maravilhoso. Russo Passapulso, Ingrid Guimarães, Heloísa Périssé, as músicas, porque além dessas músicas, tem outras de trilha sonora, né? E é tudo... Não é naquele ritmo que a gente conhecia. Então as músicas foram todas feitas em outras melodias. E aí tem Russo Passapulso cantando, Adriana Calcanhoto, Seu Jorge. Gente, sensacional. Então, assim, vale muito a pena. Vão assistir, leva aí filho, sobrinho, primo, criança, que vale a pena demais, demais, demais. Chega, episódio gigantesco. Não. Meu Deus do céu, faltou acabou. falar uma coisa importantíssima. Nosso neguinho da Beija-Flor, que anunciou que 2025... Ai, já me dá vontade de chorar. Que 2025 vai ser o último desfile dele depois de 50 anos. 50 anos, na nossa escola. Eu tô muito emocionada. Eu fiz uma fala sobre ele no J10. No Em Pauta a gente fez uma entrevista que foi super emocionante. Procurem os vídeos. No CBN Rio, no Rio Majua, que é a minha coluna, nós o entrevistamos com participação especialíssima de Aidno André Mota, que é o biógrafo, tá escrevendo a biografia do Neguinho. E ele escolheu esse carnaval em que a Beija-Flor vai homenagear o Laíla para se despedir não da carreira, né? Mas da carreira de intérprete. Neguinho é um exemplo de lealdade. Ele, desde 1975, quando foi contratado, esteve na Beija-Flor. Então, todos os 14 títulos da Beija-Flor tem o Neguinho. Ele participou de todos os títulos. Ele tem 6 estandartes de ouro. Ele compôs, não só cantou, como compôs o samba do primeiro campeonato da Beija-Flor, Sonhar com o Rei da Leão. Ele é autor de Deusa da Passarela, que é o samba exaltação da escola. Ele é o número 1, ele é o maior, gente. Ele é a maior personalidade do carnaval nesse momento. Ele está com 75, vai para 76 anos e resolveu parar, se despedir dos desfiles. É uma exigência física imensa, não só atravessar a avenida cantando, mas a rotina de ensaios e tudo mais. Ele vai continuar na sua carreira de cantor e compositor, também extremamente bem-sucedida. Neguinho não é só Beija-Flor. Ele compôs, por exemplo, Domingo, o hino de todas as torcidas do Maracanã, mas do futebol brasileiro. Cantou, inclusive, na final da Libertadores do Fluminense e essa que você foi, ele gravou Que eu fui Boca Juniors. Fluminense e Boca. Ele fez uma gravação para essa de promoção desse jogo, né, dessa final da Libertadores que foi aqui no Maracanã em 23. Ele compôs Gamação Danada com Almir Neto. Ele compôs Problema Social. Ele é gigante, gente. Eu tô muito emocionada, assim, ainda não sei como é que vai ser esse desfile da Beija-Flor em 2025. Eu não faço a menor ideia do que vai ser o carnaval e do que vai ser a Beija-Flor sem o Neguinho. Ele cunhou o grito de guerra, gente, que é o mais importante do carnaval. Olha a Beija-Flor aí, gente, chora cavaco. Chora cavaco você ouve em qualquer lugar que você vai, em roda de samba, em apresentações. Ele é o maior, ele é o maioral. Com muita dignidade ele resolve
tomar essa decisão de se afastar. Eu estou completamente emocionada e quero aqui declarar meu amor pelo Neguinho, minha admiração, meu orgulho de pertencer à família Beija-Flor, de torcer por essa escola que existe desse tamanho por causa dessa voz, por causa desse cara. Claro que junto com Laíla, claro que junto com Joãozinho, tem Piná, tem Selminha, tem Claudinho, enfim, mas Neguinho é de fato o grande ícone, que inclusive incorporou Neguinho da Beija-Flor ao próprio nome na identidade. Luiz Antônio Marcondes, Neguinho da Beija-Flor Oliveira, é isso? Acho que é isso. Ou então eu troquei a ordem. Luiz Antônio Feliciano Neguinho da Beija-Flor Marcondes. Marconi. Eu que botei Oliveira. Pode botar Oliveira também. Meu irmão Neguinho. Isso! Louca completa. Meu irmão, minha referência. Ela quer dar Oliveira pra todo mundo. Pra mim, ela não deu, né? Não, eu nunca perco a oportunidade. Eu dei de posteriormente. Falar isso. Eu me consertei. Agora acabou. Gente, pelo amor de Deus, chega! Que eu preciso terminar de arrumar minha mala. Tem coisa aberta pra fazer ainda. Angulers, um beijo, boa semana pra vocês. Terça que vem não tem episódio, estaremos viajando de férias. Curtam nossas fotos da nossa viagem lá das nossas redes, Bela Reis e Flávia Ol no Instagram. Flávia Ol. E depois a gente volta. 10 de dezembro tem Angu de Grilo de novo, tá? É isso. Então tá bom. Beijo, cuidem-se bem.